Ainda hoje, na minha conversa com o psicólogo Fernando Zanluc, vamos falar sobre puberdade precoce, quando as transformações no corpo acontecem nas crianças antes do que deveriam. Antes, a gente vai ouvir a explicação do médico Claudinei da Costa. Ele é endocrinologista pediatra, sobre o que é a puberdade precoce. A puberdade precoce é o desenvolvimento de sinais de caracteres sexuais secundários, caracteres de puberdade, na criança numa idade muito precoce, que na menina seria de 8 anos para menos e no garoto de 9 anos para menos. Então uma garotinha de 8, 7, 6 anos que começa a ter nódulo mamário, um caroço endurecido e dolorido na mama, pelo pubiano, acne ou odor axilar, é uma menina que tem que ser investigada porque ela pode estar fazendo uma puberdade precoce. No garoto de 9 anos e meio para menos, que começa a ter acne, odor axilar, pelo pubiano e aumento do volume do testículo, também é uma criança que tem que ser investigada porque pode ser uma puberdade precoce. Então essas são as características que definem uma puberdade precoce. Sinais de puberdade na menina de 8 anos para menos e no garoto de 9 anos e meio. E agora ele fala mais sobre as causas e também quem sofre mais com isso. A maioria das crianças, principalmente as meninas, elas estão fazendo uma puberdade idiopática, que a gente fala, que não tem uma causa definida. Não é tumor, não é alteração na suprarrenal, nem na tireoide e tal. Estão fazendo a puberdade precoce. Tem várias hipóteses que tentam dar um motivo disso daí, que seriam estímulo visual. Então, crianças que são submetidas a estímulos de temas adultos poderiam fazer uma puberdade precoce, mas não tem nada definido com relação a isso. Alimentos, também hormônios, todo mundo fala de hormônio nos alimentos, mas também não tem. O que a gente fala hoje em dia, usa um termo chamado disruptor endócrino, que são substâncias que teriam nos alimentos industrializados, no plástico, no alumínio, que eles poderiam de alguma maneira no organismo enganar o metabolismo endocrinológico e fazer com que a criança despertasse essa puberdade mais precocemente. Mas tudo isso são hipóteses, não tem uma causa definida que pudesse ter um protocolo prático para falarmos assim, vamos evitar isso, isso e aquilo e vamos diminuir a incidência de puberdade precoce. Às vezes com o menino não ocorre preocupação. Então, às vezes, tem o garoto de 9 aninhos ali, que já está com pelo pubiano, está com um pouco de acne, às vezes o genital está desenvolvendo mais, às vezes a família fica até orgulhosa do garoto, nossa, olha, já está virando um rapazinho, e na verdade ele está também fazendo uma puberdade precoce, mas a incidência nas meninas é muito maior. Bom, aqui no estúdio comigo, o psicólogo Fernando Zanluc. Tudo bom, Zanluc? Tudo bom. A gente viu aí que é uma doença sem causas definidas e que pode trazer uma série de consequências para as crianças. O que os pais, de repente, estão fazendo em casa e não percebem e podem estar colaborando para isso? Às vezes os pais, pela questão de trabalharem, muitos afazeres, eles passam muitas atividades já para as crianças, responsabilidades, onde elas têm que assumir responsabilidades muito cedo. E também ficam muito expostas, como disse o doutor, o médico ali, a estimulação visual fica com muito acesso à televisão, TV a cabo, internet, e aí esta estimulação visual também é uma coisa que pode causar uma puberdade precoce. É interessante observar que pesquisas apontam que é um menino para cada 5 meninas. E cerca de 80% das meninas você não tem uma causa orgânica, como o doutor falou, identificável. E na nossa sociedade, é claro que é óbvio, a gente vê que as meninas são sempre mais alvo dessa estimulação sexual no sentido de ficarem bonitas cedo, de se arrumarem, etc. Então, essa hipótese da estimulação social, não vamos dizer nem visual, vamos dizer social, é uma das mais fortes. Chegou uma mensagem aqui para a gente ler, chegaram muitas dúvidas, Ela diz o seguinte, tem uma filha de 7 anos, ela sempre foi mais alta do que as outras crianças da idade dela, inclusive dos meninos, começou a precisar usar desodorante desde os 5 anos e recentemente passou a ter pelos pubianos. Levei na policlínica aqui da cidade, a médica disse que os resultados do exame estavam normais e como ela não apresentava crescimento das mamas, não era início da puberdade. Ela ficou na dúvida, queria saber se ela precisava voltar ou não ao médico, é a Renata. Ela precisa voltar ao médico para ter uma segunda opinião, Talvez sim, e o fato dela ser mais alta, até a estrutura, tem pessoas que crescem mais e tal, isso talvez vai fazer com que ela seja vista ou seja incentivada a ter posturas e comportamentos mais precoces do que a idade cronológica que ela tem. E isso pode ser ruim.
Você deve ver cada fase, cada etapa na sua etapa. Na infância, ser criança, na adolescência, ser adolescente, adulto, adulto, velho, velho. Aí tudo passa bem. Se você come etapas, você pula etapa, a etapa seguinte que você vai, geralmente você encontra mais dificuldade. O que os pais têm que fazer se a criança é muito complicado, né? O seu amiguinho tem uma roupa diferente, ela já fica assim. Se tem um celular, ele não tem, ele já fica assim. Agora, se ela é alta, se ela é diferente, se tem um corpo diferente do amiguinho, ela vai se sentir uma pessoa estranha. O que os pais têm que fazer para poder aconselhar essa criança, para ela não passar um trauma durante a infância? Primeiro, prestar atenção sim nos comportamentos dela, se ela está mudando, se ela está se sentindo pressionada, se ela começa a querer usar roupas mais adultas do que a idade que ela tem. E os pais devem sempre olhar a criança na idade cronológica. Existe uma certa moda, por assim dizer, em que quanto mais cedo a criança fica independente, mais cedo a criança fica madura, parece que é ganho, parece que é ponto. Os pais os pais exibem. Não. Criança é criança, deve brincar de boneca, de carrinho, de lutinha e etc. Ele espera que vai ter a adolescência inteira para frente, para ter as paqueras e tudo mais. Essa menina que menstrua cedo demais, quais são as consequências que ela pode ter? Na menstruação cedo demais acontece assim, o corpo acelera. Mas o seu aparelho psíquico, as suas emoções não acompanham isso. O aparelho psíquico ele precisa de tempo para amadurecer. E até fisiologicamente o cérebro passa por modificações até os 12 anos de idade. Então assim, a criança precisa ter tempo para amadurecer psicologicamente para poder lidar com as sensações e informações que o corpo traz. Senão ela pode não processar direito, isso, vamos falar assim, enquistar, dar um nó que pode prolongar por muito tempo. Muita gente mandando mensagem perguntando dos possíveis sintomas que as crianças têm. Vamos repetir então o que o Dr. Claudinei da Costa disse. O odor nas axilas, a criança que tem um pouco de cheiro debaixo do braço, pelos pubianos, nódulo na mama, no caso das meninas, e os meninos apresentarem a genitália começar a crescer antes da hora. Isso as meninas até uns 8 anos e meio, 9 anos, né, Zanluc? E os meninos dos 9 anos e meio para baixo. Se isso aconteceu com o seu filho, é importante você procurar um médico para saber se ele tem realmente a puberdade precoce. Nessas horas, ter a opinião de um médico, fazer um exame, muitos pais falam, isso não é nada não, meu filho não tem nenhum problema nenhum. Não pode deixar isso acontecer, né, Zanluc? Não, mas tem uma coisa importante também, existe aquela puberdade precoce apenas comportamental. Aquelas crianças, principalmente as meninas, que começam com comportamento adolescente antes da idade, em que querem usar roupas diferentes, mais provocativas, maquiar, sair, namorar, assuntos na internet, etc. Então, isso você tem que tomar cuidado, porque existe na nossa sociedade essa ideia. Às vezes, organicamente, ela não tem nenhum aceleramento, mas psicologicamente ela quer adiantar uma fase que ela também não está preparada. Zanluc, obrigado, até a próxima. Obrigado.